E são 9, 10 razões pelas quais todo cristão deve falar em línguas. Parte 1. Textos bíblicos. Atos 2, verso 4. 1 Coríntios 14, verso 4. João 14, versos 16 e 17. Romanos 8, 26. Judas 20. Verdade central. Falar em línguas é um rio corrente que nunca deve secar, pois enriquecerá espiritualmente a sua vida. O apóstolo Paulo ensinou bastante acerca de falar em mistério. Segundo parece, praticava o que dizia, pois declarou: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, em 1 Coríntios 14, 18. Também dou graças a Deus por falar regularmente em mistério, e gostaria que cada cristão conhecesse essa bênção e fonte de poder para a sua vida diária. O propósito das duas lições em seguida é expor as principais razões pelas quais todo cristão deve falar em línguas e ainda ajudá-los a ver as bênçãos que poderão conquistar ao se apropriarem todos os dias do poder do Espírito Santo. Razão 1. O sinal ou a evidência do batismo. Em Atos 2, verso 4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A palavra de Deus nos ensina que, quando ficamos cheios do Espírito Santo, ele nos concede o dom de falar em outras línguas. Elas evidenciam ou sinalizam o batismo no Espírito Santo. Logo, a primeira razão pela qual as pessoas devem falar em mistério é porque se trata da evidência sobrenatural de que o Espírito habita em nós. Em Atos 10, lemos sobre os irmãos judaicos que foram com Pedro até a casa de Cornélio. Eles ficaram atônitos quando viram o dom do Espírito Santo ser derramado sobre os gentios, pois pensavam que essa bênção fosse somente para os judeus. Porque esses judeus sabiam que a casa de Cornélio havia recebido o dom do Espírito Santo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Falar em mistério foi a evidência sobrenatural que os convenceu a respeito de os gentios terem recebido o mesmo dom que eles tinham. Razão 2. Línguas para edificação espiritual. 1 Coríntios 14, verso 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Ao escrever à igreja em Corinto, Paulo encorajava os irmãos a continuarem sua prática de falar em outras línguas na adoração e na vida de oração, para serem edificados espiritualmente. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. 1 Coríntios 14, 2. A tradução de Moffat diz que ele fala segredos divinos. Segundo o texto de Paulo, o Pai Celestial deu à igreja um meio sobrenatural de se comunicar com ele. No versículo 14 desse mesmo capítulo, Paulo declarou: Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Note que ele disse: O meu espírito ora. A Bíblia ampliada diz: Meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Deus é espírito. Quando oramos em línguas, nosso espírito está em contato direto com o Altíssimo, que é Espírito. Conversamos com ele por meios divinos sobrenaturais. Carter foi superintendente geral das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha. Durante muitos anos, fundou a escola bíblica pentecostal mais antiga do mundo. Segundo ele, não devemos esquecer de que falar em outras línguas não somente é a evidência inicial da plenitude do Espírito Santo, como também é uma experiência contínua para o resto da nossa vida. Com que propósito? Para nos ajudar na adoração ao Senhor. Falar em línguas é um rio corrente que nunca deve secar, pois enriquecerá espiritualmente a sua vida. Razão 3. As línguas nos lembram da presença do Espírito que habita em nós. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco
e estarás em vós. Continuar a orar ao Senhor e adorá-lo em línguas nos ajudam a sempre ter consciência da sua presença em nós. Se posso ficar consciente todos os dias acerca da presença do Espírito Santo que em mim habita, forçosamente minha maneira de viver está afetada para melhor. Certa vez, um adolescente de 19 anos perdeu a calma e falou de modo grosseiro e odioso com a mãe. A menina, filha de um determinado pastor, percebeu que um evangelista visitante ouvira tudo por acaso. Quando ela levantou os olhos e o viu, sabendo que ele fora testemunha de sua crise de nervos, ficou envergonhada e irrompeu em lágrimas. O evangelista perguntou-lhe se ela estava cheia do Espírito Santo. Quando o adolescente respondeu de modo afirmativo, ele lembrou-lhe de que o Espírito habitava nela. Oraram juntos e a menina pediu perdão do Senhor. Enquanto oravam, ela começou a adorar a Deus em línguas. Quando eles terminaram de orar, o evangelista disse: há um segredo que ajudará a conservar a calma. Se você adorar o Senhor todos os dias na oração em línguas, terá a ajuda necessária para ficar consciente do Espírito Santo em seu interior. Ao lembrar-se de sua presença, você não agirá mais daquela maneira. Alguns anos mais tarde, quando o evangelista voltou para pregar naquela igreja, a moça contou-lhe: nunca me esqueci daquilo que você me disse. Cada dia, durante estes últimos anos, tenho feito orações e adorando o Senhor em línguas e nunca mais perdi a calma. Infelizmente, todos nós conhecemos aqueles que foram cheios do Espírito Santo, mas continuam perdendo a calma e tomando atitudes que não devem. Isso é somente porque não têm andado no Espírito tanto quanto deveriam. É muito comum, quando nos esquecemos da sua presença, ficarmos irritados e cheios de frustração. No entanto, se dedicarmos tempo à comunhão com Ele, poderemos ter consciência de sua habitação em nós. Razão 4. As línguas manterão nossas orações em conformidade com a vontade de Deus. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Falar em outras línguas exclui o egoísmo das nossas orações. Se eu proferir uma oração que venha de mim, de minha mente, de meu pensamento, poderá ser egoísta e antibíblica. Com frequência demasiada, nossas orações são semelhantes àquelas do velho cintiante que sempre orava: Deus abençoa-me, a minha esposa, ao meu filho João e a esposa dele, apenas nós 4. No texto citado acima, Paulo não disse que não sabemos orar porque sabemos, intercedemos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, como é a maneira certa de orar. Entretanto, simplesmente porque sei como orar não significa saber em favor do que devo orar. Paulo explicou: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Conforme Nelson diz, o texto grego dessa passagem bíblica significa literalmente: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em linguagem articulada. O texto grego ressalta a inclusão não somente de gemidos que escapam dos nossos lábios em oração, mas também o orar em outras línguas. Isso concorda com o ensino de Paulo em 1 Coríntios 14, porque se eu orar em línguas estranha, o meu espírito ora bem. A Bíblia ampliada diz: o meu espírito, pelo Espírito de Deus dentro de mim, ora. Quando orarmos em mistério, trata-se de nosso espírito orando pelo Espírito Santo em nosso interior. É o Consolador em nós que nos inspira as expressões saídas do fundo do nosso espírito. É você quem fala, mas é Ele que lhe concede falar. Por esse método, o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus, que é a maneira certa de interceder por algo. Não se trata de alguma coisa realizada pelo Espírito fora de nós,
Os gemidos partem do nosso interior e brotam em nossos lábios. O Consolador não fará as orações em nosso lugar. Ele foi enviado para habitar em nós como ajudador e intercessor. Ele não é responsável por nossa vida de oração. Foi enviado para nos ajudar a orar. Falar em outras línguas é orar conforme o Espírito concede que falemos. Além disso, a oração dirigida pelo Espírito elimina a possibilidade do egoísmo em nossa forma de suplicar ao Pai. Muitas vezes, quando as pessoas oram com a própria mente e têm obtido coisas que não eram as melhores para elas, segundo os planos do nosso Senhor. Se os fiéis querem que alguma coisa fique de determinada forma, mesmo não sendo a melhor, nem segundo a vontade perfeita do Senhor, ele frequentemente o permite. Lembre-se, o Altíssimo não pretendia dar um rei para os israelitas, mas eles queriam de modo que o Criador permitiu que tivesse. Contudo, não era segundo a sua perfeita vontade. Razão 5. Orar em línguas estimula a fé. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A quinta razão, porque todo cristão deve falar em mistério, é porque estimula a fé e nos ajuda a aprender e a confiar em Deus mais plenamente. Porque o Espírito Santo dirige sobrenaturalmente as palavras que eu falo. A fé precisa ser exercida para alguém poder falar em línguas. Não sei qual será a palavra seguinte, então confio no Pai Celestial quanto a isso. E ter confiança no Todo-Poderoso nessa área da vida me ajuda a confiar nele em outras áreas. Havia uma cristã virtuosa em uma igreja de interior que pastoreei certa vez. Ela amava muito o Senhor, mas tinha úlceras no estômago e os médicos temiam que isso levasse ao câncer. O marido dela ganhava bem, porém gastara tudo nas despesas médicas. Às vezes, esse casal me hospedava na casa deles. Pouco depois de essa mulher receber o batismo no Espírito Santo, visitei de novo o lar deles. Notei então que ela comia tudo quanto queria, ao passo que antes só conseguia comer um pouco de comida de bebê e beber leite. E mesmo aquilo era difícil de digestão para ela. Então contou-me: não somente recebi o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas, como também obtive minha cura. Estou com a saúde perfeita. Vi isso acontecer em muitas ocasiões. Qual é a conexão? Sabemos que receber o batismo no Espírito Santo não são não nos cura. Mesmo assim, falar em mistérios nos ajuda a confiar melhor em Deus. Na nossa próxima lição, estudaremos as outras 5 razões por que todo cristão deve falar em línguas. Texto para memorizar. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. 1 Coríntios 14, 18.